que é que a fenomenologia na prática clínica acrescenta no trabalho da Gestalt terapia? Meu nome é André Toso e nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na prática clínica para um atendimento mais seguro, profundo e autêntico. Se você não subscreve o canal, subscreve aqui, curte o vídeo também, que isso ajuda a gente a crescer. Bom, hoje a gente vai falar de um tema bem legal, assim, que é a Gestalt terapia, né? Primeiro, eu quero dizer que eu tenho um profundo respeito pela Gestalt terapia e um profundo respeito pelos terapeutas que escolheram seguir essa linha, essa abordagem terapêutica tão rica e tão importante para a psicologia e para a psicoterapia em geral, né? Para quem não conhece, a Gestalt terapia ela foi criada pelo Fritz Perls e a sua esposa, a Olivia, né? Mas assim, a partir de 1951, num livro chamado Gestalt terapia, que ela ficou mesmo conhecida, né? O Fritz e a Olivia eram alemães, mas eles tiveram que sair por conta do nazismo da Alemanha, foram para a África e depois para os Estados Unidos, onde eles lançaram esse livro em 1951, junto com outros dois psicólogos, o Paul Goodman e o Ralph Hefferlein. E nesse livro, né, que chama Gestalt terapia, eles explicam a metodologia que eles criaram para a psicoterapia, uma psicoterapia ali. Para vocês entenderem um pouco o contexto, né? Naquela época só existia psicanálise e behaviorismo, né? E eles criaram essa força, né, dentro do humanismo, que era a terceira força que estava surgindo, o humanismo. E a Gestalt terapia ela vem desse braço do humanismo que tem ligação direta com a fenomenologia, né? Tanto o humanismo, quanto a Gestalt terapia, quanto a logoterapia, todas essas terapias que foram surgindo, elas têm como base, uma das bases, a fenomenologia, né? A Gestalt ela tem a base no pensamento fenomenológico também, mas também no existencialismo e no humanismo, né? Então ela tem essa característica de ter essas três influências muito fortes no pensamento. E claro, a prática clínica do Fritz, da Olivia, né, que trouxeram uma riqueza assim, muito grande para a prática mesmo. E isso é uma das coisas a se destacar, assim. A Gestalt terapia ela é uma das psicoterapias mais práticas que eu conheci. De todas as que eu estudei, talvez ela seja uma das mais práticas. Ainda tem muita teoria, né? Mas é uma teoria muito voltada para a prática. E isso é um ponto a se destacar e que aproxima muito a Gestalt terapia da fenomenologia na prática clínica, como a gente ensina no Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica, né? Então, para começar, para iniciar esse vídeo, né, como eu falei, eu tenho muito respeito e eu fiz alguns cursos de Gestalt terapia numa fase inicial da minha carreira, quando eu comecei a me interessar por fenomenologia, por humanismo, né, e foram cursos muito importantes assim para mim, sabe? Que me deram muita influência, né? Então eu sou bem influenciado pela Gestalt terapia também. O meu pensamento e tudo que eu faço na minha prática clínica tem uma influência importante da Gestalt. E é por isso também que no Instituto a gente tem muitos alunos que são da Gestalt, né? Que estudaram a Gestalt, que são terapeutas de Gestalt, às vezes com muita experiência clínica, mas que procuram a formação avançada em fenomenologia clínica, por exemplo, porque percebem uma ligação muito direta. E realmente existe uma ligação muito direta, mas também existem diferenças importantes, que é o que eu vou tentar falar aqui nesse vídeo. Ou seja, o que aproxima a Gestalt da fenomenologia na prática clínica, como a gente ensina, e o que distancia, né? Porque tem essas duas partes. Eu diria que tem mais partes que aproximam que distanciam, tá? Para início de conversa. Mas também existem coisas que se distanciam do que a gente ensina. Então, a primeira parte, assim, que a gente pode dizer que aproxima, é essa visão holística do ser humano, né? A Gestalt ela se caracteriza por ela articular corpo, mente e emoções. Na fenomenologia na prática clínica, a gente gosta de dizer que o ser ele tem uma articulação entre o cognitivo, o afetivo e o somático, né? Então é um pouco diferente, mas tem essa visão holística também do que é um ser humano. Então, para nós, né, a parte cognitiva, a parte racional é muito presente, mas é uma parte mais superficial. A parte afetiva do coração, dos sentimentos, é uma parte mais profunda do ser humano. E a parte somática do corpo, das sensações, é uma parte ainda mais profunda, né? E nós trabalhamos com essas três partes. A corporeidade, a afetividade e também a cognição. E a Gestalt terapia faz isso também. Ela vê o homem com uma visão holística, articulada, não separada, né? Não dá para separar corpo, mente e espírito, ou ser, ou a parte afetiva, né?
Não tem como a gente separar essas coisas, né? Então isso é uma coisa que aproxima a gestalterapia da fenomenologia na prática clínica. Outra coisa que aproxima muito é o foco na relação entre paciente e psicoterapeuta, né? A Gestalt tem isso como um princípio, né? Um princípio do seu modo prático de fazer terapia. E isso é muito rico. E também a fenomenologia na prática clínica, né? Na fenomenologia na prática clínica, nós usamos o conceito do Heidegger de ser com para falar que paciente e psicoterapeuta é escrito com hífen mesmo, né? Então, cada paciente, cada psicoterapeuta, cada encontro é único e singular. Mudou o paciente ou mudou o psicoterapeuta, já mudou o encontro. Então, não existem dois encontros iguais. Então, o foco da fenomenologia na prática clínica é nessa interação, nesse contato, né? Nessa relação. E isso acontece com a Gestalt também. Para a Gestalt, né, por exemplo, essa relação ela tem que ser genuína e com o que eles chamam de um contato genuíno com o paciente. E nós, na fenomenologia na prática clínica, nós defendemos a autenticidade como um dos pilares da fenomenologia na prática clínica. Então, a autenticidade do terapeuta, de ser ele mesmo, de ter compreendido mais as coisas dele mesmo, né? Ter mais consciência a partir dele mesmo, faz com que esse encontro possa ser cada vez mais autêntico e possa acontecer de um modo que realmente implique um vínculo, a criação de um vínculo original, um vínculo genuíno mesmo, né? Então é muito próximo isso também da fenomenologia na prática clínica com a gestalterapia. A Gestalt também tem uma coisa muito interessante que talvez seja o que mais me chamou a atenção quando eu estudei, que são os exercícios vivenciais, que são bem próximos do que a gente chama de vivências fenomenológicas aqui no Instituto. Então, os exercícios vivenciais da Gestalt, o mais famoso é o da cadeira vazia, né? A maioria dos psicólogos já aprenderam em algum momento da formação, em algum curso que fizeram, a cadeira vazia. E é muito rico mesmo, é um exercício muito rico, uma vivência muito rica, né? E nós acreditamos que na fenomenologia, né, a gente trabalha em convivências fenomenológicas, cognitivas, afetivas e somáticas. Ou seja, a gente vai trabalhar essa integração do ser, né, como eu falei, com exercícios e vivências específicos para cada uma das camadas. Mas essas camadas acontecem articuladas, como eu falei. Então, quando a gente faz uma vivência cognitiva, a gente está trabalhando mais focado no cognitivo, mas já convidando para um mergulho afetivo e também para uma consciência somática, uma consciência corporal. E aí a gente trabalha as vivências afetivas e as vivências somáticas, né? Puramente pedagógica essa separação, para a gente conseguir fazer com que os terapeutas que trabalham com a gente consigam compreender melhor como fazer as vivências e indo devagar, né? Indo pelas vivências cognitivas, depois as afetivas e depois as somáticas. Então, esse é um outro ponto de contato muito legal que tem com a Gestalt terapia. Tá? Outro ponto, né? Que é, aliás, um dos mais conhecidos da Gestalt, é a consciência, ou awareness, né? A questão da Gestalt, assim, foi fortemente influenciada pelo pensamento do Edmund Husserl, que é o criador da fenomenologia, né? Então, toda a base do que a Gestalt terapia considera como consciência bebeu muito dessa fonte, da fenomenologia. Então, é claro que está muito próximo, né, do que a gente considera como consciência como intencionalidade, fazer a epoché, fazer a suspensão fenomenológica, para termos realmente contato com uma consciência das coisas elas mesmas, como a fenomenologia fala. Ou seja, é muito próximo e, para nós, na fenomenologia na prática clínica, a compreensão afetiva, né, vai aumentando essa consciência e vai rearticulando sentidos do paciente, colocando assim mais luz na consciência desse paciente para ele se conhecer, para ele conhecer os sentidos que formaram, sedimentaram a história dele, afetiva, vivencial, e aí sim ele pode mudar esses sentidos, né, por meio do que a gente chama de consciência sendo luz que chega, né? Consciência, com uma luz que chega de compreensão, né? Uma luz de compreensão. Não uma consciência puramente bioquímica ou biológica, né? É uma consciência vivencial, existencial, né? Então é muito próximo também essas duas questões, a consciência, awareness, né? Pro Fritz Perls e para nós da fenomenologia, com o pensamento do Martin Heidegger, a consciência como essa luz que chega e abre mundo como mundo de determinado modo para o paciente. Agora, esses pontos são muito cruciais, muito importantes. Eu vou até revisar com vocês esses pontos de encontro, né?
Porque quando eu for começar a falar dos pontos que distanciam, vai parecer até que tem mais pontos que distanciam. Mas os pontos de encontro, né, os pontos que são semelhantes, eles são fundamentais, né? Então, a visão holística do ser humano é o primeiro. O foco na relação paciente-psicoterapeuta, o segundo. Os exercícios vivenciais que a Gestalt terapia traz, né, que também se aproxima. E um termo muito importante para a Gestalt, que é a consciência, que é também próximo da fenomenologia. Agora a gente pode falar um pouco do que distancia, né? E o que distancia também então, são pontos bem importantes, pontos cruciais. Principalmente, eu vou falar aqui, por que distancia? Porque a Gestalt terapia bebeu pouco de Martin Heidegger, bebeu pouco do filósofo alemão Martin Heidegger. Ela é muito mais fenomenológica no sentido de Husserl, de Edmund Husserl. Então, nós temos uma base de Husserl, mas o principal autor para a fenomenologia na prática clínica é Martin Heidegger, porque ele traz um novo modo de pensar o homem e pensar a relação do homem com o mundo, né? E esse novo pensar é que traz assim o principal do nosso trabalho, né? Por isso, o que distancia já é de pronto uma visão de mundo, um modo de ver o homem que é diferente, né? Então, o que é diferente? O que a gente pode falar de diferente, né? Heidegger ele supera a questão da subjetividade, né? Que está muito presente no existencialismo e no humanismo ainda. E essa superação da questão da subjetividade é fundamental para a gente ter um novo olhar e um olhar mais fenomenológico para o ser humano, né? O Heidegger vai chegar no que a gente chama de ser no mundo e na estrutura do cuidado. Eu não vou conseguir explicar tudo aqui para vocês, né? É algo que exigiria uma aula muito mais longa do que essa, mas basicamente o Heidegger vai trazer o homem como abertura para o mundo, né? Ou seja, sem subjetividade. Por quê? Na subjetividade é como se cada um de nós, cada pessoa, tivesse uma interpretação da realidade e fosse impactada pelo meio, né? Pelo ambiente, e a partir desse impacto ela tivesse uma interpretação dela mesma sobre a realidade e sobre a verdade. Ou seja, desse ponto de vista, não existe uma única verdade e uma única realidade. Ela é sempre uma interpretação de cada sujeito. E isso é a subjetividade, tá? Mas quando a gente olha como o Heidegger faz para o homem como abertura e ser no mundo, a verdade ela existe, mas ela está velada. O Heidegger vai trazer esse termo dos gregos, né? A verdade como aletheia. O que é a aletheia? A aletheia é a verdade como desvelamento, ou seja, a verdade existe um caminho para se chegar nessa verdade, e existem vários caminhos para se chegar nessa verdade, mas essa verdade está sempre velada, ela sempre vai se escondendo. E o ser humano ele pode desvelar essa verdade e essa realidade, né? É como se ele caminhasse em direção a essa verdade, essa realidade, e ele pudesse, através da sua compreensão afetiva, através do compreender, chegar mais próximo dessa verdade, dessa realidade. E essa verdade, como desvelamento, ela não possui um dono, vamos dizer assim. Ninguém é dono da verdade. As pessoas são caminhantes em direção à verdade. Isso faz uma diferença muito grande, porque a maioria das terapias, né, que trabalham com a subjetividade, elas trabalham com a questão do relativismo dos sentidos. Ou seja, as coisas podem ser muito relativizadas, como se não existisse uma verdade a se alcançar. E isso abre uma possibilidade de um perder-se sem orientação no mundo, né? E na fenomenologia, na prática clínica, nós trabalhamos com o conceito de verdade como desvelamento, né? Então, não é que a gente pode inventar qualquer coisa ou a gente pode ter qualquer interpretação de qualquer coisa. Não. Nós precisamos caminhar em direção a uma compreensão afetiva clara, com consciência, daquilo que é, daquilo que se mostra, ou seja, da fenomenologia, daquilo que é fenomenológico, daquilo que se mostra como se mostra. E para a gente conseguir depurar nosso olhar, para chegar a essa visão, nós precisamos fazer um trabalho de um conhecimento de nós mesmos e um autoconhecimento, ou conhecimento do alto, né? Então, nós precisamos trabalhar de forma a compreender afetivamente a verdade, a compreender afetivamente a realidade em que nós estamos inseridos como ser no mundo. E não a gente achar que a gente pode criar ou inventar a realidade, ou criar e inventar verdades por conta da nossa experiência, né? Na verdade, isso é um engano. Na verdade, isso é andar desorientado no mundo
por conta de achar que a nossa subjetividade é que cria mundo. Quando, na verdade, o mundo se abre. Como se abre? De acordo com as minhas experiências, de acordo com quem eu sou, mas ele é o que é, né? O que acontece na realidade, o que acontece no mundo, é como é, e não é pela minha vontade ou só pelas minhas experiências. Existe uma articulação muito forte entre o meu mundo externo e o meu mundo interno, dando essa origem ao que o Heidegger vai chamar de abertura e de afinação afetiva. Então é essa afinação afetiva que vai abrindo o mundo como mundo, mas o mundo é como ele é, né? E eu preciso ir compreendendo afetivamente esse mundo, tá? E por isso mesmo a fenomenologia não se prende como uma abordagem, ela não pode ser considerada uma abordagem ou uma teoria clínica. Ela, na verdade, ela é uma postura do terapeuta. A gente procura sempre focar na postura, no modo de ser do terapeuta, né? Uma postura no próprio encontro clínico, né? E um psicólogo que tem essa postura fenomenológica, ele pode utilizar, por exemplo, vivências, exercícios e ferramentas de outras abordagens, inclusive da Gestalt terapia. Quantas vezes eu já não usei a cadeira vazia, né, no meu trabalho terapêutico? Como uma vivência, né? Uma vivência da Gestalt que eu trouxe para a minha clínica, na minha postura fenomenológica, e coloquei, assim como também ferramentas da terapia cognitivo-comportamental também. Eu posso colocar na minha prática clínica com a condição de que eu me mantenha na postura fenomenológica. Então, a partir do momento em que eu sou um terapeuta fenomenológico, eu preciso estar sempre me policiando para estar nesse modo de ser da presença e da postura fenomenológica. Mas eu posso trazer beber de outras fontes para auxiliar meu paciente, só que sempre mantendo essa postura fenomenológica. Isso é muito importante, tá? Então, uma das coisas que distanciam também a fenomenologia da prática clínica com a Gestalt é que a fenomenologia ela não se propõe a ser uma abordagem, enquanto a Gestalt é uma abordagem, tem uma teoria, tem todos os princípios dela, né, são bem claros assim, para a teoria clínica. A fenomenologia na prática clínica ela tem uma teoria prática, já direta para a prática, né? A Gestalt faz muito isso também, é muito próximo nesse sentido, né? Mas a fenomenologia ela não se propõe a ser uma abordagem, ela se propõe aqui, né, pelo menos no meu trabalho, né, é assim que eu trabalho, ela se propõe a ser uma postura, um modo de ser do terapeuta, né? Um olhar, um modo de ver do terapeuta diferente de uma outra abordagem. E mais uma coisa que distancia a Gestalt é que a Gestalt ela trabalha muito com o momento presente, né? Ela fala isso, né? E trabalha muito com a temporalidade cronológica, né? A fenomenologia na prática clínica ela já trabalha com a temporalidade aberta, também que é trazido por Martin Heidegger, é por isso que a Gestalt não tem, porque não tem tanta influência do Heidegger. Enquanto que a Gestalt ela trabalha assim um momento presente, ela volta ao passado apenas por necessidade, por exemplo, a fenomenologia ela considera que não existe essa diferença, que não existe essa intersecção entre presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro estão articulados no que o Heidegger chama de estrutura do cuidado. Portanto, o que aconteceu no passado e a abertura para o futuro, elas estão presentes no presente, né? Não tem como a gente descartar ou separar o presente do passado e do futuro. Então, existe uma articulação na fenomenologia da prática clínica entre o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no futuro, no presente e o que vai se abrir para o futuro, no que a gente chama de temporalidade estática ou temporalidade aberta. Então, o que isso quer dizer? Uma pessoa que passou por uma experiência de vida com 5 anos de idade, isso continua ressoando nas memórias afetivas, nas memórias cognitivas, muitas vezes também, e nas memórias somáticas ou corporais. E é isso, para nós, que vai abrir a afinação afetiva da pessoa. E é assim que a pessoa começa a trabalhar esses pontos, a revivenciar essas memórias por meio das vivências fenomenológicas, é que ela pode rearticular um sentido que está afinado, o sentido está afinado com esses acontecimentos da existência dela. Então, quando a gente atende uma pessoa, nós não estamos atendendo só a pessoa no presente. A pessoa, quando fala, ela fala a partir de um lugar do passado e fala abrindo-se ao futuro. Então, não há como ter essa desconexão entre passado, presente e futuro. Tanto que uma das coisas que a Gestalt procura fazer é limpar coisas do passado ou também resolver coisas que a pessoa está pensando do futuro, né?
Na fenomenologia na prática clínica, nós temos uma outra compreensão. A compreensão de que tudo que a pessoa fala, tudo que a pessoa age, tudo aquilo que ela é, né, o ser da pessoa, não tem essa temporalidade. Então, se ela está agindo de certo modo, obviamente ela está agindo por meio de uma afinação afetiva que vem da sua existência, da sua história de vida, e que também já se abre como possibilidade de futuro. Por isso a gente trabalha uma temporalidade aberta, né? E isso é uma diferença importante, tá? Porque isso mostra o ser como abertura, o homem como abertura para o ser, né? Então não tem essa separação na afetividade do paciente, de passado, presente e futuro. Na afetividade, tudo está acontecendo agora, num tempo que a gente chama de kairológico e não cronológico. Kairológico no sentido de ser o tempo do momento presente em que tudo está inserido, né? Então todas as suas experiências do passado estão presentes agora, nesse momento, acontecendo em você, na sua afetividade e nas suas memórias corporais também. Cognitivamente pode não estar presente, porque você ou não está se lembrando nesse momento, ou não está com isso conectado na sua mente. Mas, com certeza, de alguma forma está atuando para você ser quem você é nesse momento presente, né? E construindo o futuro que você procura construir. Então, essa é uma diferença importante também, o trabalho com a temporalidade entre a Gestalt terapia e também a fenomenologia na prática clínica, né? Então, é mais ou menos isso que distancia a Gestalt terapia. Mas como eu falei, né, aquilo que aproxima a Gestalt terapia da fenomenologia na prática clínica é muito importante também, né? Apesar desse olhar para a temporalidade, para o ser humano, né, eu posso até fazer uma revisão rápida aqui com vocês do que afasta, né, do que aproxima e do que afasta. Vou falar primeiro do que aproxima para a gente voltar, depois vou falar do que afasta, né? Então, o que aproxima? A visão holística, né, do ser humano, o foco na relação entre paciente e psicoterapeuta, a relação como uma relação autêntica, genuína, né, que precisa ser construída para um bom vínculo e que o vínculo é terapêutico, né, por si só. Isso é uma coisa que aproxima. Os exercícios vivenciais que a Gestalt traz com muita riqueza, assim, né, e a consciência, né, a questão da consciência para a Gestalt terapia. O que afasta, né? O que afasta é exatamente a falta dos conceitos do Heidegger, a falta do pensamento do Heidegger presente, né? Uma das coisas, a Gestalt, como a maioria das terapias, né, trabalham com a subjetividade, enquanto a fenomenologia na prática clínica vai trabalhar com o ser aí, o ser aberto, a abertura do ser, né? É uma diferença muito grande, porque tem uma diferença entre o que é a verdade e a realidade para a subjetividade e o que é a verdade e a realidade para um trabalho fenomenológico hermenêutico ou fenomenológico existencial do Heidegger. Aí outra coisa, né, é a fenomenologia não se propor a ser uma abordagem. Então isso afasta, distancia, porque a fenomenologia não procura ser uma abordagem como a Gestalt terapia é, né? Ela trabalha mesmo no encontro terapêutico e o foco dela é puramente no encontro terapêutico. E também a questão da temporalidade, né? Temporalidade cronológica na Gestalt terapia, como também na maioria das terapias, e na fenomenologia na prática clínica, a temporalidade aberta ou extática, uma temporalidade em que estão passado, presente e futuro estão articulados, né? E o trabalho terapêutico, nesse sentido, trabalha com memórias cognitivas, memórias afetivas e memórias somáticas, né? Quando eu falo assim, memórias cognitivas, memórias afetivas e memórias somáticas, eu falo por questões didáticas, porque, como eu disse, elas estão interligadas e articuladas de forma que o que está acontecendo agora, nesse presente, nesse momento, está relacionado à afinação disso, a afinação da abertura, né, de cada um de nós, está relacionado com as memórias somáticas, com as memórias afetivas e com as memórias cognitivas que a gente tem. Então não tem como dissociar uma da outra, mas a gente coloca como uma forma didática para vocês entenderem o que são essas memórias, tá? Então, na prática clínica, né, a gente vê que existe uma diferença importante entre o nosso trabalho da fenomenologia na prática clínica e a Gestalt terapia. Por isso mesmo que nós bebemos muito da influência da Gestalt terapia e muitos estudantes nossos, né, do Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica são terapeutas da Gestalt, experientes e com
muitos deles experientes, né, e com uma rodagem já, e que viram na nossa abordagem, na verdade na nossa postura, né, como eu falei, uma conexão com o trabalho que eles fazem com a Gestalt, né? E isso é muito importante, a gente aproximar, unir diferentes abordagens, diferentes teorias com uma postura fenomenológica, né? Porque uma coisa muito importante é perceber que a fenomenologia ela passa a influenciar muito as psicoterapias a partir aí dos anos 40, 50, né? E vai formar diversas escolas de base fenomenológica, como a logoterapia, a Gestalt terapia, né? O próprio humanismo. Ou seja, tudo tem uma influência fenomenológica. E a fenomenologia, então, ela é uma base da psicoterapia, é uma base da psicologia clínica para a postura do terapeuta. É isso que a gente procura ensinar, que a partir do momento que a gente treina essa postura na presença clínica, na presença com o paciente, o restante, as técnicas, as abordagens, isso vem de soma, como somatória. Mas o mais importante é trabalhar essa base fenomenológica da presença e da postura fenomenológica na prática clínica. E é isso que a gente ensina, é isso que a gente procura trazer, para trazer mais facilidade para os terapeutas, né, aprenderem a fazer vivências fenomenológicas, a ter um olhar diferenciado para os pacientes com mais profundidade, para que eles cheguem a auxiliar os pacientes e assim façam a sua clínica crescer, tenham mais segurança no seu atendimento, que é uma base, é uma coisa importante para nós do Instituto, fazer os psicólogos terem mais segurança na sua prática clínica, né? E assim fazer crescer a sua clínica, ter prosperidade, encher a agenda, fazer aquilo que ele quer por meio da segurança e da qualidade do seu atendimento, né? Fazer aquilo que ele quer no sentido de, se ele quiser encher a agenda, ele enche, se ele quiser ter poucos pacientes e fazer outros projetos, ele faz. Ter uma qualidade de vida como profissional a partir da sua competência, da sua profundidade no atendimento, da sua qualidade no atendimento, né? E a Gestalt terapia vem muito a somar nesse lugar, né? A gente pode ler, se informar da Gestalt, ter mais conhecimento dela, trazer mais exercícios vivenciais da Gestalt, que são sempre muito bem-vindos. De novo, repito, né, para finalizar o vídeo, tenho extremo respeito pela Gestalt terapia e por todos os professores, por todas as pessoas que trabalham nessa linha tão bonita de atuação clínica, tá bom? Então, pessoal, se vocês não curtem ainda o canal aqui, se vocês não estão subscritos no canal, subscrevam, porque a gente vai trazendo temas 2 vezes por semana, pelo menos tem aulas inéditas aqui. Vocês podem subscrever para receber esse contato, né, essa notificação quando a gente tiver novos vídeos. E também curtir o vídeo aqui se você gostou, se fez sentido, para a gente crescer. E comentar também se você é Gestalt terapeuta, se você já ouviu falar da Gestalt terapia, se você concordou com os meus pontos de aproximação e pontos de afastamento. Enfim, aqui é um canal aberto, a gente tem um diálogo muito aberto e a gente gosta muito da inteligência coletiva dos psicólogos, porque a gente acredita que nada supera a inteligência coletiva, né? Ninguém é mais inteligente do que o coletivo unido em prol do conhecimento, do verdadeiro conhecimento. Então, tudo de bom aí para vocês e até o próximo vídeo.